Olá pessoal, saudações petianas, eu sou Jonathan Barroso. Hoje vamos estar prosseguindo aí nosso curso aí de AutoCAD aplicado a instalações elétricas prediais e hoje continuaremos a aula 1, estamos na parte 4, onde iremos ver alguns comandos de visualização. Essa aula é uma aula muito importante, pois iremos aprender como visualizar o nosso desenho de forma correta. Já que no AutoCAD vamos iniciar aqui com alguns comandos de zoom. Outra forma de utilizar o zoom também é digitando o comando zoom. Ao digitar o comando zoom, a gente observa aqui embaixo na linha de comando que ele apresenta algumas das possibilidades que a gente tem de zoom. Por exemplo, tudo, wall, center, dinâmico, extend, preview, escala, window, object. Vou deixar para a tarefa de vocês aí, né, estar verificando cada um desses zooms. Mas o que eu mais utilizo é enquadramento. Eu dei o comando zoom, eu vou fazer uma área onde eu quero aproximar com o meu cursor. Feita essa área, eu dou um clique e consigo aproximar. Vou repetir aqui para vocês de novo, ó. Dou o comando zoom. Comando zoom e seleciono aqui a área que eu quero aproximar. Assim eu consigo ser mais ágil. Um outro comando interessante também, voltando ao scroll do mouse, é, por exemplo, se eu quiser voltar a visualizar todo o desenho que eu tenho, basta eu dar 2 cliques com o scroll do mouse. Dando 2 cliques com o scroll do mouse, eu volto aqui com todo a minha prancha de desenho aqui com todos os objetos que eu tenho desenhado. E isso é muito bom, muito útil quando a gente está perdido no desenho. Por exemplo, eu estou aqui e quero voltar de uma forma rápida, sem estar rolando o scroll para trás. É só dar 2 cliques com o scroll, ele me centraliza todos os desenhos que eu tenho na prancha de desenho. O zoom também ele é muito utilizado para movimentando dentro da página. Muitos usuários no começo têm muita dificuldade para fazer essa movimentação. Por quê? Porque se, por exemplo, eu quiser visualizar o desenho que está aqui na minha superior direita, muita gente pensa que eu tenho que voltar o zoom, né, com scroll, aqui posicionando o cursor nessa parte superior. Se eu faço isso, o que acontece? Eu não consigo aproximar. Ou seja, eu devo fazer isso ao contrário. Ó. Se eu quero aproximar no canto superior direito, eu devo pegar o zoom na parte inferior esquerda. Ou seja, eu tenho que voltar com o zoom na parte inferior esquerda para estar conseguindo visualizar lá, puxar o desenho. E assim conseguir aproximar depois, como eu já expliquei anteriormente. Ao invés de utilizar esse scroll dessa forma, né, com esse tipo de visualização, muitas pessoas preferem utilizar do comando pen, que seria o comando da mãozinha para arrastar a página. Esses são apenas alguns dos comandos de zoom, mas eu já julgo que esses são suficientes para estar tendo um bom desempenho aí no seu desenho. Isso que eu fiz tudo aqui na aba Model, mas também esses comandos são iguais, idênticos para a aba Layout. Aqui agora na aba Layout, a gente vai para a parte mais importante dessa aula, que seria o zoom em viewports. Bom, primeiro, o que é uma viewport? Viewport nada mais é do que uma janela ou porta, no caso, que eu consiga visualizar dentro do model. Ou seja, eu estou aqui na aba Layout, mas eu quero visualizar um desenho que se encontra na aba Model. Então vou criar essa janela, né, que seria aqui um buraco para me enxergar lá dentro da outra aba. Isso é muito útil e é fundamental no nosso desenho. Por quê? Por exemplo, podemos observar aqui uma prancha de um projeto e vários de nossos desenhos que estão desenhados no model estão apresentados nessa prancha, né?
E sempre que desenhamos um projeto, a gente quer apresentar esses desenhos de forma legível, né, numa escala ideal para se fazer a leitura sem que o texto fique pequeno, sem que o desenho fique pequeno ou muito grande também. Então a gente organiza todos os desenhos que a gente desenhou no Model, que podem ser desenhados de forma aleatória, como eu disse, em qualquer lugar aqui. Já disse isso anteriormente. E que o desenho ele tem que ser feito em escala 1 para 1. Principalmente os desenhos onde eu tenho aqui informações de parâmetros de distância e dimensões. Os desenhos que eu não tenho esses parâmetros, por exemplo aqui a legenda, né? Por exemplo, meu quadro de cargas e diagramas unifilares e trifilares, etc. Eu não preciso ter um padrão de escala. Posso desenhar em qualquer tamanho. E depois eu consigo ajustar por meio das viewports no layout aqui na minha prancha com o tamanho exato, o tamanho ideal para leitura, sem estar muito pequeno ou sem estar muito grande. Então vamos lá a criação da viewport. Como que eu vou criar uma viewport? Aqui eu já tenho várias criadas. Ó. Quando eu crio uma viewport e eu dou 2 cliques dentro dela, eu consigo movimentar o meu desenho. Eu estou rolando aqui o scroll do mouse e eu estou tirando ou aumentando o zoom neste desenho. Bom, para criar uma viewport, eu utilizo do comando ou do atalho que chama MV ou MView. Dado esse comando, é só criar uma área, né? Fazer uma área aqui com o cursor do mouse. Pronto, ele cria para mim aqui uma viewport. Quando ele cria a viewport, repare que ele coloca todos os desenhos dentro dessa viewport. Então, para me aproximar um desenho, basta eu clicar dentro dela e está fazendo a aproximação com zoom, da forma que eu tinha explicado anteriormente. Pode ser com o comando zoom, né, e fazer um enquadramento. Ou, para ser mais específico, como que a gente vai fazer? Por exemplo, eu tenho que ter um padrão de escala no meu desenho. Então, por exemplo, ou o desenho vai ser em escala 1 para 50, 1 para 100, isso depende das necessidades. Para cada tipo de escala, a gente tem uma tabelinha que a gente pode estar facilitando essa nossa visualização, que é essa tabelinha aqui, ó. E eu vou já ensinar como é que eu vou utilizar esses fatores de escala. Então aqui a gente tem configuração de escala de uma viewport no Paperspace, que seria lá na aba Layout. Então, por exemplo, se eu quero que meu desenho tenha uma escala de 1 para 50, eu vou utilizar esse comando aqui 20xp. E aqui a gente tem outros fatores de escala para as outras escalas que forem necessárias aí no desenho que você esteja fazendo. Então eu vou utilizar esse fator de escala aqui 20xp para uma escala 1 para 50. Então vamos lá. Se eu quero que essa minha planta baixa ela tenha escala 1 para 50, eu vou dar o comando zoom. Dado o comando zoom, repare aqui na barra de comando que ele tem a sugestão aqui escala. Eu vou escolher essa escala, né? Ou apenas digitar S. Quando eu faço isso, ele me pergunta qual que é o fator de escala que eu quero aproximar o desenho. Então, nesse momento eu vou digitar aquele fator de escala da tabela, 20xp. Pronto. Ele fica nesse tamanho que seria o tamanho de visualização de escala 1 para 50. Outro método para mim fazer com que a escala fique no tamanho certo de visualização é utilizar, por exemplo, você vai fazer esse layout, você pode pegar um layout pronto, aqui quando você vir aqui em abrir, ou criar aqui um arquivo novo, você consegue já pegar padrões desse formato aqui pronto. Então, por exemplo, para esse diagrama unifilar, que eu
que eu não preciso ter uma escala para ele, porque é um objeto que não depende de dimensões, eu posso estar utilizando textos, por exemplo, esse aqui é basicamente um macetinho para a gente ver se está bom ou não o tamanho do texto. Então eu pego aqui no carimbo, ou a gente costuma chamar de carimbo, ou legenda aqui principal da prancha, eu pego um tamanho de texto aqui, copio ele para próximo ao desenho que eu quero ver se está bom de enxergar. Aproximando aqui, ó, a gente pode ver que os textos aqui têm a mesma altura praticamente. Então, basicamente vai ser vou ter uma boa visualização. Se não tivesse, eu poderia deixar aqui aproximado, clicar dentro da viewport e aproximar, né, ou desaproximar o zoom aqui até eu ter mais ou menos esse tamanho. Então eu saberia que estaria bom para mim visualizar. E a mesma coisa aqui é com os outros textos, por exemplo, de legenda, notas, né, e outros diagramas. E eu posso criar aqui quantas viewports forem necessárias. Isso facilita muito porque eu não preciso estar desenhando no mesmo padrão de tamanho. Eu posso desenhar aqui no Model com vários tamanhos e depois fazer esse tamanho aqui com o zoom na minha viewport. Claro que, como eu disse, os desenhos que tenham dimensões, por exemplo, da planta baixa aqui, eu desenho em escala 1 para 1. Para quê? Para que o meu comando de zoom escala, aquela tabelinha que eu mostrei, aquele padrão de tabela ali, funcione de maneira correta. Se você não desenhar na escala 1 para 1, aquilo tudo lá vai estar perdido. Ok? É muito importante desde o início do desenho do projeto elétrico que a gente defina em qual escala que esse projeto vai ser plotado. Por exemplo, aqui no caso, a gente definiu que o projeto vai ser plotado em escala 1 para 50, né? Isso vai definir para mim, mais ou menos, qual que vai ser o tamanho do formato da prancha que eu vou ter. No caso aqui, o formato A1 foi o suficiente para me colocar todos os outros desenhos que eu precisava, por exemplo, os diagramas e tabelas de cargas. Isso também vai definir qual o tamanho do texto em que eu deva estar desenhando, estar colocando aqui no meu desenho. Se eu trabalho em escala 1 para 50, a altura do meu texto ela vai ter que ser em média aí, em torno do ponto 0,10. Existem outros, para cada tamanho de escala, eu vou ter uma altura de texto adequada para o desenho. Essa adequação a gente pode observar aqui nessa tabela, né, onde eu tenho aqui a altura de texto no Model Space. Então, se eu trabalho em escala 1 para 50, 0,10. Se eu trabalho em 1 para 100, 0,15. Porque se eu não desenhar nesse padrão, pode ser que quando eu plote essa prancha, a altura aqui do texto, o tamanho do texto não será legível. Não estará, ou estará grande demais também. Pode acontecer se você não seguir o padrão. Então, e por que desde o início? Porque se você já começar todo errado, imagine você depois trocar todos esses tamanhos aqui. Vai dar trabalho pra caramba. Então tem que começar desde o zero, fazendo no padrão correto. Essa foi a parte 4 da nossa aula 1. Continue acessando o blog Energia Inteligente e visualizando as próximas videoaulas que irei postar para vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.